Gente, quando a gente começa a nossa caminhada com Jesus, a gente acha que vai ser tudo fácil. A gente acha que vai ser tudo tranquilo e que nós encontraremos com pessoas que vão nos ajudar, que seguem a Jesus juntos e tudo mais, e com certeza encontraremos. Só que no meio dessa caminhada também nós encontramos dificuldades, nós encontramos falsos profetas, anticristos, nós encontramos pessoas que deturpam o Evangelho, e nem estou falando desse rapaz, tá? Esse é um adolescente que eu até estou preocupado com a pressão que ele vai enfrentar, não entre discussão isso hoje. O que acontece é que durante a caminhada cristã, muitas vezes nós vamos nos deparar sim com seguidores e discípulos de Jesus, mas também com muita coisa que entra no meio da igreja, que deturpa o Evangelho, pessoas até mal intencionadas, querendo justamente deturpar o Evangelho, afastar as pessoas do verdadeiro Evangelho. E eu não estou falando dos dias de hoje. Na verdade, é nesse contexto que João escreve a sua carta. É num contexto onde existem pessoas sim querendo seguir a Jesus, mas existem várias heresias, e principalmente uma que era o gnosticismo, entrando na igreja, várias pessoas consideradas falsos profetas, falsos mestres, anticristo, entrando, se infiltrando no meio da igreja, pregando um outro evangelho que não era o evangelho puro do Senhor Jesus, e aí João escreve uma carta, doutrinando a igreja, ensinando a igreja, incentivando a igreja a permanecer, mas também querendo mostrar para eles que toda aquela doutrina era para ser usada no dia a dia, que aquela doutrina, que eram conceitos, também precisavam descer para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, fazer diferença na nossa semana, na nossa segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. É dentro desse contexto que João escreve a sua primeira carta. Se você pode já abrir a sua Bíblia, 1 João, nós leremos o primeiro capítulo, quer dizer, um trecho do primeiro capítulo. Aqui João já está com uma certa idade, ele já está com mais de 80 anos quando ele escreve isso, por isso que ele usa muito a questão dos filhinhos, e é interessante até que João escrevendo, já com mais de 80 anos, escrevendo como alguém que tinha caminhado com Jesus, muito provavelmente ele é o único dos apóstolos ainda vivo, muitos já tinham falecido, ali a turma que caminhou com Jesus, ele é um dos únicos, na verdade é o único dos apóstolos vivos e talvez vários discípulos que tinham caminhado com Jesus ainda vivo. E é interessante que ele não escreve como alguém que está de fora, falando assim, vocês devem fazer isso, vocês devem fazer aquilo, vocês, pela experiência, idade, pela história que ele tinha, mas ele se inclui, inclusive se inclui nas dificuldades. Quando ele diz, se não temos cometido pecado, ou se falamos que não temos cometido pecado, enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós, fazemos de Deus um mentiroso, ele se inclui, inclusive, dentro das dificuldades. A ideia que a gente tem, muitas vezes, são conceitos que a gente tem dificuldade de transformar em comportamento mudado na nossa vida. Nós temos alguns conceitos que ficam na nossa cachola, na nossa intelectualidade, e a gente às vezes tem dificuldade de descer esses conceitos para a prática, descer ou transformar essas doutrinas em mudança de vida. Por exemplo, o texto que o pastor abriu o culto, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós entendemos isso. Nós talvez tenhamos esses versículos decorados, Romanos 12, 1 e 2. Nós entendemos o conceito. Mas será que no nosso dia a dia, nós podemos dizer que nós não nos conformamos com este mundo? Será que na nossa prática diária, na maneira que nós conduzimos a nossa empresa, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, o jeito que a gente vive no esporte, o jeito que a gente convive em casa, quando alguém fecha a gente no trânsito, será que eu não me conformo com este mundo? Será que eu tenho uma transformação de mente? Será que eu posso dizer isso? Ou mesmo Efésios 2, quando fala aqui, versículo 8, 9 e 10, quando fala sobre a salvação, que fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
mas fala que Deus nos fez para as obras. Ele diz que Deus nos criou, nos preparou para as boas obras, que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Será que nós conseguimos entender esses conceitos, essas doutrinas, e transformar para a prática? Porque muitas vezes nós estamos julgando ou colocando as pessoas em ordem de importância pelas suas obras. Julgamos salvação pelas obras, julgamos as obras das pessoas. A gente fica aqui fazendo um monte de coisa, ou até mesmo pensando nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Será que você pode dizer que o que você está fazendo hoje é literalmente aquilo que o Senhor preparou, o caminho que o Senhor preparou para que você andasse nelas? Estas obras, o que você tem feito hoje, a tua agenda, o teu envolvimento com a igreja, o teu envolvimento com pessoas, o teu ministério, os teus dons e talentos, será que você pode afirmar que você tem colocado tudo isso em prática e andado nas obras que o Senhor preparou para você? Percebe como alguns conceitos são teóricos e a gente tem dificuldade de praticá-los? Percebe como alguns conceitos são doutrinários e a gente consegue conversar, debater, ensinar até, mas quando desce para a prática, quando vem para a nossa agenda, quando vem para a nossa segunda-feira, quando vem para a maneira que nós lidamos no trânsito, pela maneira que nós lidamos com os nossos relacionamentos, isso muda um pouco de figura. Ou mesmo se você pensar que o apóstolo Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que a gente pratica isso? João vem trazer a ideia de um conceito muito doutrinário, de uma maneira muito prática. No mês de maio, agora nós iniciamos a série sobre alicerces da santificação. A gente tem esse tema para o ano, lançando alicerces, e cada mês a gente tem lançado alicerces de alguma coisa. Alicerces da palavra, alicerces da redenção, alicerces da doutrina. E agora no mês de maio, alicerces da santidade ou alicerces da santificação. E por isso eu quis conversar, compartilhar, estudar esse texto com vocês, porque a partir do versículo 5 de 1 João, eu vejo aqui a santificação ou a santidade de uma maneira muito prática. A santidade de uma maneira muito prática. Porque é um conceito que a gente conversa, talvez que a gente discuta, talvez até que a gente ensine sobre, mas a gente tem dificuldade de entender o que é santidade na prática, o que é santificação na prática. Por isso que João começa ali nos primeiros versículos falando sobre essa intimidade que ele tinha com Cristo, sobre aquele que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Ele vai falando sobre isso, e a partir do versículo 5 então, eu quero que você leia comigo, pensando nesse aspecto, o que é santidade na prática, santificação na prática. E diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo claramente que a gente pode conversar sobre o que é santidade na prática. Então a minha ideia, ainda maio como o mês da família, eu vou fazer algumas inserções, mas a ideia nesse domingo é a gente estabelecer um pouco do que é essa santidade na prática, de uma maneira muito prática, no nosso dia a dia. E aí os outros domingos a gente vai continuar falando sobre esses alicerces da santificação, pensando também na nossa família, no maio como o mês da família. O que é santidade na prática então? A partir do versículo 5 e 6 ele vai falar que santidade significa separação. Você sabe que a definição de ser santo é ser separado. Ser separado, nada mais do que isso. Ser santo significa ser separado. E quem é separado de algo para algo.
E ele vai tratar sobre isso. E primeiro ele vai dizer assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, e nele não há treva alguma. Santidade, santificação significa separação. Se você cresceu no lar evangélico, se você cresceu na igreja, se você participou de ministério infantil, provavelmente você já viu aquela ilustração onde o pessoal coloca água e joga óleo. E aí você vê que óleo e água não se misturam, não tem jeito. João vai falar sobre isso desde o seu evangelho várias e várias vezes. O tema é muito claro, bem enfático. Ele vai falar sobre luz e trevas, vida e morte, mentira e verdade. Aqui ele está falando isso, luz e trevas. E ele está dizendo que Deus é luz, e Deus não se mistura com as trevas. É literalmente quando você acende a luz, entra num quarto escuro, totalmente escuro, bateu no interruptor, vem a luz, cadê as trevas? Não se mistura, não tem jeito. Deus não se mistura com as trevas. Água e óleo não se misturam, não tem comunhão, não tem a conivência, não tem jeito. E o que ele está dizendo, João, falando para aquela turma, pensando num contexto com heresias, com imoralidade, com perseguição, ele está incentivando a igreja para dizer: ó, vocês também não devem se conformar com este mundo, ou seja, se Deus é luz e nele não há treva alguma, em vocês também não devem haver treva alguma. Nós somos parecidos com Cristo, essa ideia de não compactuar. Se a gente parar para pensar nisso, vamos pensar teologicamente, doutrinariamente, foi por causa disso, dessa essência de Deus, que não compactua com as trevas, que não pode compactuar com o pecado, que ali na cruz, quando Jesus Cristo está levando todos os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele clama, Ele grita, Ele desespera, Ele está dizendo, não desesperar, não ter esperança, mas Ele faz, é um grito de angústia para dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Quando ele está dizendo isso, ele está sentindo no seu próprio corpo, no seu próprio físico, a separação. Gente, se a gente parar para pensar nisso, a questão da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas coabitando, coexistindo em uma única só pessoa. Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, e o Deus Pai sendo Deus, ali na cruz, por algum momento, por alguma forma que a gente não consegue compreender ou explicar, mas por conta do meu pecado, do seu pecado, Jesus Cristo se sentiu sozinho, porque Deus não podia compactuar com o pecado, Deus não podia coexistir junto com o pecado, porque Ele é luz, e nele não há treva alguma. A gente precisa entender que santidade, santificação significa essa separação. De alguma forma nós não podemos compactuar também, com ser coniventes, ser negligente com isso. A gente tem que ter essa consciência de que nós somos diferentes, nós somos santos, nós somos separados. Quando pensa nisso e pensa em luz e trevas, a ideia é que verdade e mentira, vida e morte, mas pensando em verdade e mentira, quando fala de luz, a gente está falando da verdade. A gente está falando de ser transparente. E aqui já entra até uma aplicação pensando em família, pensando em casamento. Porque muitas vezes nós escondemos coisas. E na verdade, fala assim, a gente fala assim, não, isso não foi necessário. Às vezes marido, às vezes a esposa. Às vezes o marido que quer comprar um outro carro ou uma moto e não quer falar o valor, aí esconde alguma coisa, esconde uma negociação, esconde alguma coisa, de uma agenda complicada. E quando a gente começa a perceber que você pode esconder um pequeno segredo, pode ser o início de uma grande mentira que vem lá na frente. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque o casamento, a ideia é ser transparente, andar na verdade. Igreja, por isso que a gente fez transparência financeira. Por isso que igreja a gente trata como uma família, a gente conversa sobre tudo. E a gente brinca aqui nos avisos, fala, e quando a gente erra a gente mostra. E quando a gente vai a gente conversa. Isso aqui é uma família, porque a igreja é isso, gente. A gente tem que ser transparente. A igreja não tem que ter segredos, a gente não tem que ter meia verdade. Isso aqui é transparência. Porque nós estamos na luz como Deus está na luz. E não pode ter treva no nosso meio.
Isso envolve família, isso envolve relacionamento, isso envolve a prestação de conta com a igreja. Isso deve ser a nossa realidade, porque nós andamos na luz e não podemos compactuar com as trevas, não podemos compactuar com nada que seja obscuro. E aí eu não ia falar sobre futebol, não ia, porque o Corinthians não dá para conversar, mas depois de ontem, agora eu posso falar. Agora eu posso falar, porque eu vou falar que a igreja devia ser que nem a torcida do Corinthians. Aí o Rodrigo agora o Rodrigo vai ficar feliz. A igreja vai ser que nem a torcida do Corinthians. Vou explicar, calma, não é heresia. Já estou querendo mandar embora. Não é heresia, calma. O Gutão não pode falar de futebol, o Gutão já murcha assim. Não vou falar de futebol, Gutão, fica tranquilo, deixa o Santos de lado. Mas a ideia, sabe por quê? Eu sempre falo isso, quando eu penso nesse texto, eu lembro, porque a torcida do Corinthians é engraçado. Você sabe que a torcida do Corinthians não pode entrar verde. Não entra verde de jeito nenhum. E às vezes quando você vai no estádio, a gente quer chegar mais cedo, tal, para ficar com medo, principalmente quando é clássico, chega um tempo mais cedo e fica todo mundo lá. Quando entra alguma blusa, ou alguém desavisado, de blusa verde na torcida do Corinthians, começa um grito lá, tira, 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 verdade. E, aí e esse burburinho começa em algum lugar, às vezes você está do outro lado, começa um burburinho, você vai ver, pode ter certeza que alguém entrou de blusa verde, e aí começam, tira, e aquilo começa a aumentar, tira, 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 e aumenta, certo que daqui a pouco está o estádio inteiro gritando, tira, tira, você nem viu o cara, mas você sabe que tem alguém de verde. Quando o camarada tira aquela blusa verde, eles fazem tirar mesmo, vira que nem gol, todo mundo torcendo, vibrando. Gente, eu lembro de uma vez que eu fui assistir um jogo, Corinthians e Santos, era semifinal do Campeonato Brasileiro, quando ainda tinha semifinal, quarta de final, 98, 99, quando o Corinthians foi bicampeão brasileiro, mas eu vou parar de falar, deixa aqui para... Mas aí eu lembro que estava um frio danado, e entrou um senhorzinho com um agasalho verde, e eu estava bem na hora quando ele entrou, eu falei assim, não é possível que vão fazer o camarada tirar nesse frio, aquela garoinha de São Paulo, de repente começa, tira, tira, eu falei, Jesus, e eu olhando pro velhinho, falando, não acredito que vão tirar, depois o velhinho morre de pneumonia, a gente não sabe, e aí tira, e o negócio começou a aumentar, né, tira, tira, quando aquele camarada chegou uma turma para tirar o agasalho, o estádio veio abaixo, todo mundo gritando, depois foram lá, deram um casaco para aquele senhor, para ele ficar aquecido, mas tiraram. Por que eu falo que a igreja devia ser como a torcida do Corinthians? Quando entra pecado no nosso meio, devia começar um burburinho, tira, tira, tira. Não por causa da pessoa, não para maltratar a pessoa, mas porque aquilo não deve entrar no nosso meio, porque não é coerente com a verdade que nós professamos. Não é coerente com a camisa que nós vestimos, não é coerente com o nome que nós carregamos. E aí devia aquilo aumentar, tira, tira, e a unidade da igreja falando tira, tira, e aquilo aumentar, e quando o pecado saísse do nosso meio, devia ser uma celebração, uma comemoração, não pela pessoa, não maltratando a pessoa, mas porque o pecado saiu do nosso meio. Uma das questões quando a gente luta com a próxima geração, é justamente porque essa geração está vendo nos seus pais, e eu não estou falando daqui, estou falando de modo geral, uma geração que tem se afastado da igreja, se afastado do Senhor, porque vê uma geração acima, a sua geração antecessora, né, sendo incoerente. Os jovens adolescentes vêm nos pais e falam, mas eles vão na igreja, mas eles pregam isso, mas durante a semana eu não vejo isso nos meus pais. Vê o pai pregando uma coisa na igreja, mas toma uma fechada no trânsito, fala um monte de coisa. Vê o pai pregando, a mãe pregando, falando e ensinando na igreja, mas quando acontece alguma coisa em casa é outro tipo de reação, é outro tipo de fala. Vê os pais fazendo um monte de coisa na igreja, mas quando está em casa falando mal, agindo diferente. E aí a gente tem uma geração que tem se afastado justamente pela falta de coerência da nossa geração. Transparência, verdade, andar na luz. A gente precisa parar e pensar sobre isso. Mas não é só isso. Ele continua falando que santidade não é só separação, mas santidade ou santificação significa também comunhão. Comunhão. Porque no versículo 7 ele diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que interessante, porque aqui ele muda a construção natural da frase, você percebeu?
Lê o texto novamente. Se eu estou na luz, como Deus está na luz, eu tenho comunhão com... Se eu estou na luz, como Deus está na luz, eu tenho comunhão com... Ele muda a construção natural da frase, gente. Olha aí, se eu estou na luz, como Deus está na luz, eu tenho comunhão uns com os outros. Ele muda a construção natural da frase para dizer que santidade, ter proximidade com Deus, e João está falando, lembra, sobre ele parte do princípio, daquele que nós ouvimos, daquele que nossas mãos apalparam, daquele que nós contemplamos, de uma caminhada próxima do Senhor. Quando eu estou próximo do Senhor, eu tenho comunhão uns com os outros. Por isso que eu falo que não existe, com todo respeito, se você anda numa fase, não existe desigrejados. Inventaram esse termo justamente para deixar uma turma para ficar fora, para não ter comunhão, não congregar, porque não existe desigrejados, porque quem tem comunhão com o Pai, quem tem intimidade com o Pai, quem está na luz com o Pai, ou como o Pai está na luz, vai ter comunhão uns com os outros, porque quando eu tenho intimidade com o Pai, eu vou amar aquilo que Ele ama. E se Ele ama a igreja, mesmo com todas as suas mazelas, mesmo com todas as suas imperfeições, mesmo com todas as suas incoerências e o seu farisaísmo, se Ele continua amando a igreja, quem tem intimidade com o Pai vai continuar amando a igreja. Por isso quem anda na luz, como Deus está na luz, vai ter comunhão uns com os outros. Essa é a ideia. Eu tinha um professor, Jairo Moreira, que ele falava assim, que a medida da espiritualidade de uma pessoa podia ser medida, que a espiritualidade de uma pessoa podia ser medida com exatidão na proporção dos seus relacionamentos. Essa era a frase que ele sempre falava. Que a medida da espiritualidade, a espiritualidade de uma pessoa podia ser medida com exatidão na proporção dos seus relacionamentos. Será que a gente entende isso? Será que a gente entende o que é ser uma comunidade? Não estou falando de igreja, tá? Não é comunidade parede preta. Não, o pastor Valdir está aqui, não vou zoar não, deixa quieto. Mas não é comunidade parede preta, não é comunidade, isso aí não tem nada a ver. Comunidade é o espírito de estarmos juntos. Não importa a parede da igreja, não importa se tem telão ou não, não importa se usa terno e gravata ou se não usa. O que interessa é a gente ter essa consciência de comunidade, porque nós perdemos a consciência de comunidade. Porque ciência de comunidade, a consciência de comunidade não é o que as pessoas têm a me oferecer. A consciência de comunidade é o que eu posso oferecer para as pessoas. A gente tem escolhido nossas igrejas, onde nós vamos frequentar, por utilitarismo. Essa igreja tem um bom trabalho com jovens, eu tenho 2 filhos jovens. Essa igreja tem um bom trabalho com adolescente, eu tenho 2 filhos adolescentes. Então, o que a igreja tem para me oferecer? Essa igreja tem um bom estacionamento, então eu fico próximo ali, eu vou ficar aqui. Essa igreja tem uma boa estrutura, com ar-condicionado, telão. Nós escolhemos hoje as nossas igrejas, onde vamos frequentar, por aquilo que as igrejas podem me oferecer. Isso não é comunidade. Comunidade é o que eu posso oferecer para as pessoas, o que eu posso oferecer para essa igreja que não é perfeita, que é falha, mas o que eu posso oferecer para essa turma, como que eu posso congregar aqui, o que eu posso somar, o que eu posso ajudar. E aí que o pastor Guto mencionou na ceia, que eu contei de manhã, porque essa semana eu estava de moto, subindo a rua Amazonas, é aquela que dá na frente da Santa Casa praticamente, saindo daqui da igreja. E quando chegou ali perto da Santa Casa, eu vi que tinha uma moça chorando, bastante, segurando uma criança, e ela estava com uma sacola do outro lado, com um cobertor, com pertences, e eu pensei, na hora, fechou o sinal, eu parei a moto, em cima da moto, de capacete, olhando para ela, falei, perdeu alguém. De certo tinha alguém internado, morreu, faleceu a pessoa, e ela estava ali na calçada, e chorando muito, e com cobertor, com as coisas. Mas de repente, logo que abriu o sinal, ela pegou a mão daquele menino e ela falou assim, vamos que a gente vai dar um jeito. E era uma criança. E eu li os lábios dela, vamos que a gente vai dar um jeito. E aquilo me deu um estalo, falei, não, tem alguma coisa errada aqui, essa frase não bate com o que eu estava pensando. E aí Deus deu aqueles... E aí eu dei a volta na quadra e falei, Deus, se for para encontrar essa moça aqui, ela faça o caminho para eu dar a volta. E aí quando eu subi a Amazonas de novo, ela estava descendo. E aí eu encostei a moto, tirei o capacete, e aí eu falei, moça, você está precisando de alguma coisa? E ela começou a chorar,
chorar copiosamente. E eu fiquei meio constrangido ali, tentando conversar com ela, tentando acalmar. Falei, o que está acontecendo? E ela falou assim, meu filho estava internado. Então, há uns 15 dias no hospital, e quebrou meu celular, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que eu vou fazer, eu só preciso de um Uber. E aí eu fiquei assim, chamei o Uber chegou, e ela chorava. E ela começou a abrir um pouco o coração. Quando o Uber chegou, expliquei para o Uber, falei, eu pedi para ela, não tem problema, tal. O cara falou assim, fica tranquilo, eu nem vou te cobrar essa corrida, fica sossegado, eu levo ela em casa. Aquela moça chorava, porque a consciência de comunidade não é o que as pessoas têm a me oferecer, é o que eu posso oferecer às pessoas. E às vezes é tão pouco. Se eu te falar que essa corrida de Uber não deu nem R$20, que eu não paguei, que o rapaz acabou abraçando a causa junto. Mas senso de comunidade é o que eu posso oferecer para as pessoas. Nem que seja só chamar um Uber. Eu estava lendo uma matéria essa semana interessantíssima sobre academia e crossfit. E o cara falando que ele está vendo várias academias morrerem. Não por causa de problema financeiro, não por causa de piores aparelhos, não por causa de investimento, não porque não tem estrutura, mas porque perderam o senso de comunidade. Porque as pessoas que treinam, quem é do esporte sabe, as pessoas que querem praticar esporte, elas querem ter esse senso de comunidade, um apoiando o outro, um ajudando o outro. E academias estão morrendo, fechando as portas, não por causa de dinheiro, não por causa de falta de equipamento, não por causa de falta de estrutura, mas porque estão perdendo o senso de comunidade. Eu comecei a olhar essa matéria, eu comecei a pensar em nossas igrejas. Falo de modo geral, não estou falando nossas IPI, não estou falando de modo geral, igrejas. Tantas igrejas que têm dinheiro, que têm estrutura, mas que dentro estão mortas porque perderam o senso de comunidade. Porque entram para a igreja no que a igreja tem a me oferecer e esquecem que senso de comunidade é o que eu posso oferecer quando eu estou reunido com um grupo. E por fim, santidade na prática significa separação, santidade na prática significa comunhão, santidade na prática significa confissão. Ele chega no versículo 9 para dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É lógico que erraremos, é lógico que continuaremos pecando, triste, mas a realidade é essa, aqui é família, aqui a gente pode falar tudo, vamos falar a verdade. É utopia dizer que a gente vai sair daqui e não vai pecar mais. Embora eu não estou dizendo que você tem força sim para pecar, Jesus Cristo já venceu, Jesus Cristo já derrotou o inimigo, você pode sim, não estou dizendo que você vai viver uma vida sem pecado, mas é a luta. Mas o que eu quero dizer para você, na real, é lógico que nós pecaremos. E aí, é isso que João está falando. O que é santidade na prática? É viver sem pecado? Ele fala, não, quem diz que não comete pecado, está fazendo de Deus um mentiroso. Mas quando nós pecamos, nós temos esse exercício da confissão. E o exercício da confissão é justamente se limpar novamente. Vamos pensar, como tomar banho todo dia. Eu sei que alguns não gostam, não se entrega não, eu sei que tem gente que não toma banho todo dia, mas não tem gringo aqui, não tem estrangeiro, então a gente pode falar, né, porque esse cara não gosta de banho não. Brasileiro normalmente gosta de banho, eu estou com um lá em casa que está meio assim, né, tem a fase da adolescente, tem um que não, está meio difícil, mas normalmente brasileiro gosta de banho. E banho a gente tem que tomar todo dia, se sujou, toma banho, se sujou, toma banho. O exercício da confissão é esse. Santidade não é viver sem erro, mas santidade é quando nós erramos, a gente pode se lavar de novo, a gente pode tomar banho. E confessar, a palavra no original é a ideia de concordar, homologar com Deus. Você vai concordar com Deus, dizendo, Deus, é verdade, o Senhor está certo, eu errei. Então a confissão também é um exercício de humildade, de humilhação, para dizer, Deus, eu reconheço, e eu quero trazer de volta esse relacionamento. Porque aqui, se confessarmos os nossos pecados, não tem a ver, gente, com salvação, às vezes a gente confunde. Vamos pensar, aonde Cristo perdoou o seu pecado? Se te perguntasse para você, aonde Jesus Cristo perdoou, venceu a morte, já entreguei, mas aonde Jesus Cristo perdoou o seu pecado? Na cruz. Na cruz Ele derramou o sangue.
Na cruz ele disse tetelestai, está consumado. Na cruz ele decretou a nossa vitória. Na cruz ele disse, e tetelestai era justamente quando alguém também, tem várias aplicações, mas várias aplicações que eles tinham naquela época, mas uma delas é quando alguém completava a pena, ele recebia como se fosse a libertação, tetelestai na palavrinha. Tetelestai, está consumado, quando ele diz acabou. Só que é interessante como um justo juiz, a gente acha que muitas vezes é assim, beleza, Deus é aquele justo juiz, mas é um bonzinho, fala, liberou. Não. Imagina a cena do julgamento, onde você está no banco dos réus. E aí tem lá os advogados de defesa, advogados de acusação, e tem a turma falando, e Deus como um juiz no meio. E aí quando ele vai bater o martelo e decretar a sentença, ele decreta condenado. Ele decreta condenado, e a sentença é a morte. E aí você fica meio ali, e agora o que vai acontecer? Entram os soldados, e os soldados entram, e você está no banco dos réus, e o juiz bateu o martelo dizendo condenado, a sentença de morte, e aí você fica ali, e aqueles soldados vão, e aí eles pegam alguém que está sentado, que não tem nada a ver com a história, que não cometeu o pecado, que não cometeu o crime, que não tinha feito nada, e aí pega aquele camarada, prende aquele camarada, e começa a cuspir nele, a bater nele, leva ele embora, e o juiz vira para você, e você sentado no banco dos réus, sem saber o que está acontecendo, sem saber como que você recebeu isso, e ele fala, sai, está liberado, está liberado. Mas você bateu o martelo, disse que eu fui culpado. Falou, alguém morreu no seu lugar. Deus não é aquele juiz que fala, gente, eu estava só brincando, vamos liberar todo mundo, porque Deus é amor. Não, as justas exigências da lei foram cumpridas em Jesus Cristo. Alguém morreu para que você tivesse o perdão dos pecados. Alguém morreu para que você desfrutasse do tetelestai. Alguém morreu para que você tivesse uma vida santa. Alguém morreu. Alguém derramou sangue. Alguém perdeu a vida. Alguém foi entregue, um pai entregou seu próprio filho para que você tivesse uma vida santa. E aí está zerado. Zerado. Só que o que acontece? Aí a gente fala assim, então se está zerado, tá bom, vou viver do jeito que eu quero. Não, não, de maneira nenhuma. Por isso que até quando pergunta para o apóstolo Paulo, então vou viver de qualquer jeito para que a graça aumente, ele fala de maneira nenhuma, por 2 vezes. Não, a gente entende a graça para desfrutar disso. E aí vem, quando errar, você tem então a confissão. A confissão é esse exercício de voltar ao relacionamento, de restabelecer essa amizade, porque tem gente que vive na mesma casa do pai, mas que não tem relacionamento com ele. Falando em família, mês da família, é muito claro isso. Tem gente que vive e habita na mesma casa do pai, que pega na mesma geladeira, que come da mesma mesa, mas que não tem relacionamento com o pai, que está enfiado dentro de um quarto, ou enfiado dentro de um celular, ou num computador, ou no videogame, não deixou de ser filho, mas não tem mais relacionamento com o pai. O exercício da confissão é restabelecer relacionamento novamente. É como tomar banho todo dia. Você sabe, quem toma banho no inverno, aquele que tem o chuveiro elétrico, lembra? Daquela quando tem o inverno, aí seu chuveiro elétrico, aí você deixa bem pouquinho para ficar quente a água. Quem ri é pobre. Tô vendo, quem está rindo sabe o que eu estou falando. Quem ri, estou brincando, gente. Já passamos dessa fase, não. Mas você deixa bem no filetinho, aí cai uma aguinha. E aí você tem que se lavar no inverno, um frio danado, aí você fica aqui, de ombrinho a ombrinho, né? Aqui, para cair água quentinha. Lembra dessa fase? E aí fica, gente, é mais ou menos assim. Esse exercício da confissão. Você vai ter que se exercitar, e você tem que se lavar, e você tem que fazer exercício, mexe para cá, mexe para lá, e aí você tem que abrir de áreas que de repente é difícil de alcance, de difícil acesso, mas tem que falar, Deus, me limpa, eu concordo com você, eu confesso o meu pecado, e quando a gente faz isso, a gente restabelece relacionamento com o Senhor. Santificação na prática é separação, comunhão e confissão de pecado. Porque a gente restabelece relacionamento com o Senhor. Você não perde a salvação, mas você perde comunhão, você perde intimidade, você perde amizade com Deus. Ser santo significa ser separado. E eu falo que quem é separado de algo para algo. Nós somos separados
do império das trevas e fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Santificação é não andar mais com as trevas. Por isso que quando nós somos santos, nós somos separados, nós não precisamos mais viver como o mundo vive. Nós somos transportados para o reino do seu Filho amado. Ser santo significa ter um novo jeito, uma nova maneira de enxergar a vida, uma nova maneira de gastar o dinheiro, uma nova maneira de fazer agenda durante a semana, uma nova maneira de olhar as pessoas, uma nova maneira de tratar os relacionamentos dentro de casa, marido e mulher, pais e filhos, uma nova maneira de enxergar um drogado, um alcoólatra, um homem da rua, uma nova maneira de perdoar as pessoas, porque nós somos santos, separados, não mais vivemos nas trevas, mas somos transportados para o reino do seu Filho amado. Por isso a igreja pode ser santa sim, porque em Cristo Jesus, Ele venceu, e Ele traz de uma maneira muito prática, essa ideia, santificação, como separação, como comunhão, e como confissão. Feche os teus olhos, e eu quero orar por você, porque você foi criado com um propósito. Você foi separado do império das trevas e transportado para o reino do seu Filho amado. Você pode ser santo, de uma maneira muito prática, de uma maneira muito normal até eu diria, na sua semana, a partir de hoje à noite, mas começar amanhã. Que isso seja uma realidade na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela maneira que o Senhor nos desafia a sermos santos, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos separou. E da mesma maneira que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça, para que durante a semana nós sejamos esses pequenos cristos, imitadores do Senhor Jesus, andando pela nossa cidade, andando pelo nosso trabalho, pelas escolas e faculdades, sendo, a Deus, esses embaixadores do Teu reino. Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê essa consciência de comunidade, essa consciência de separação, essa consciência de confissão, em nome do Senhor Jesus. E que a gente possa glorificar o Senhor durante a nossa semana, glorificar o Senhor com as nossas vidas e com as nossas atitudes, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ficar de pé, para recebermos a bênção do Senhor? Igreja de Cristo, receber a bênção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai, e a comunhão, o consolo, os dons, o fruto do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, não só agora, mas até a eternidade, agora e para sempre, amém e amém. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus.